do céu. Deus sabe, querido, sabe a quem e para quem ele vai entregar este recado. Eu sempre digo, Deus já tem a casa, a pessoa, Deus tem o endereço, o número, Deus sabe a quem ele vai alertar sobre o que nós vamos falar agora. Então olha só, Gênesis capítulo 5, eu quero falar dos dias de Noé e dos dias, de Ló, mas vai estar ligado agora aos nomes dele, tanto o nome de Noé como o nome também ligado ao de Ló, ok? Vamos lá. Aos 182 anos, diz a palavra do Senhor, que Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse-lhe: ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento e de nossas mãos causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis capítulo 5, verso 28 e 29. Gente, aqui tem que começar a prestar atenção numa coisa. O nome e os dias de Noé, que é o texto principal aqui, que já fala acerca de Noé, em sua Bíblia, eu acredito que você aí pode ter até um aplicativo, está falando cerca do dilúvio. Quando o dilúvio estava em curso, Lameque, seu pai, profetizou que Noé os consolaria. E aí vem uma coisa importante que eu já quero chamar a tua atenção, porque está dizendo aqui que Lameque, seu pai, profetizou que Noé os consolaria de suas obras e do seu trabalho de suas mãos, que procedem da terra que o Senhor amaldiçoou. Este, querido, é o significado do nome de Noé, como a gente pode ler, já registrado na palavra, Gênesis capítulo 5, verso 28 e o verso 29. Olha bem, conforme eu e você agora temos a Bíblia, já temos o registro, já temos o endereço. Conforme podemos ver, queridos, que um significado mais amplo para o nome de Noé é o que dá descanso, conforto, uma habitação, um lugar preparado para o quê? Para descansar. Aonde é de fato que você imagina que é o seu, o meu, o nosso descanso? Quando você lê, por exemplo, eu amo o Espírito Santo porque ele vai trazendo as referências, por isso que é importante você meditar, se alimentar da palavra. Mas quando você lê, por exemplo, os Salmos de número 23, o que te traz ao teu coração? O que esse Salmo 23 traz à sua memória? O que esse Salmo 23, ele mostra para você? Quando você começa a ler, quem é que vai te conduzir a que tipo de águas? Ele fala ali de coisas que não é ligado à terra. O modo que está colocado ali é para a gente ter um entendimento no sentido espiritual. Gente, os dias de Noé são marcados pela presença até de gigantes. Sim, se você nunca parou para observar, o texto começa a falar de seres ali que existia, que a Bíblia chama de nefilins, que são seres híbridos. Olha que coisa interessante, gerados, como eu falei ontem, pela uma conjunção carnal de demônios com as mulheres que eles mesmos escolheram, que causaram que toda a raça humana se corrompesse. Essa foi a questão aqui que até ontem eu abordei, até porque aqui, já vou fazer aqui um parênteses e relatar que tudo que eu estou dizendo, segundo os teólogos, segundo aqueles que traz para mim, para você numa geração agora, tão atual, essas informações. Porém, quem é que pode muito mais te dar certeza e revelar isso que nós estamos comentando? O Espírito Santo. O que eu sei é que tem muitas coisas que não são reveladas, principalmente para aqueles que não buscam ter uma prática de fé e uma fé inteligente, porque a Bíblia responde tudo.
Se você hoje, se eu fosse entrar nessa área, eu não vou, mas eu vou dar um toquinho para você. Se hoje eu fosse falar de batalha espiritual, se hoje, por exemplo, eu fosse falar de coisas ligadas ao mundo espiritual, eu poderia trazer, mas eu não vou entrar, quem sabe Deus permite depois, eu poderia trazer algumas experiências, algumas coisas que mesmo nesse pouco tempo de vida eu não só vi, mas eu sou testemunha ocular. Não se enganem, o mundo espiritual ele existe. E não se enganem, porque aqui mostra qual era a real intenção de espíritos caídos agindo, manipulando, tentando destruir um DNA que você tem, um DNA que eu tenho. Oh meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. Sim, até porque se você nunca leu, voltando, no proto-evangelho, você vai encontrar uma mensagem que o próprio Deus deixou registrado lá, que da semente de quem nasceria? Pega essa agora. Da semente da mulher. Opa, vocês estão escutando? O quê? Você está vendo o que o Deus Todo-Poderoso está falando? Que da semente da mulher vai nascer aquele que vai destruir. Eu vou usar essa linguagem para você entender e eu volto rapidinho aqui. Essa conversa que eu estou dizendo aqui é uma conversa dos espíritos caídos, para você entender. Os anjos caídos vendo Deus dando uma sentença, principalmente para Satanás, que é, vamos dizer lá, a autoridade acima de todos os outros demônios, que é o príncipe dos demônios, melhor até colocar assim. Aí, eles fazem esse comentário. Peraí, você escutou? O quê? O Deus Todo-Poderoso está dizendo que da semente de uma mulher vai nascer quem? Vai nascer um que vai pisar na cabeça do nosso príncipe Satanás? E aí começou a guerra, começou a perseguição. Você percebe que é dado a mim e a você o direito de ter neste corpo que você hoje vive, eu vivo, um corpo que você já tem. Você tem o direito de ter aí que Deus permitiu uma alma e um espírito. Somente Deus traz para nós, quando habita em você e em mim, através do Espírito Santo, paz, alegria. Traz para nós o desejo desse descanso que eu comentei aqui. Traz a mim e a você esse descanso de nós. Queremos, sabe, sair dessa terra. E você viu por que eu comecei a ler até em Gênesis capítulo 5, verso 28 e 29. Dizendo o significado do nome de Noé. Eu espero em Deus, Espírito Santo, que Ele te ajude, que eu não possa entrar muito nesta área agora, mas Deus há de me permitir que eu entre aqui uma hora e fale sobre isso. É para você começar a pensar, para você ter sua mente aberta e conseguir buscar no Espírito Santo mais revelação através da palavra. Por isso, meu querido, que eu louvo a Deus por cada um de vocês que para um pouquinho, Deus toca no seu coração, você começa a me acompanhar, porque aqui o único desejo que Ele colocou no meu coração é de falar desta palavra para despertar em você querido, em você querida, o desejo de não abrir mão da palavra. A você que está agora aí me vendo, pode ficar tranquilo. Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma palavra para você. Deus vai falar com você. Eu já digo, Deus está falando com você. Amém? Por isso, a todos vocês que estão entrando, todos vocês que já estão aí, como já diz a Marta Rosa, como diz alguns que estão aí, não digo a todos vocês, a paz seja convosco, graça e paz. Continue conosco. Deus tem algo lindo que vai falar comigo, com você, sabe? A minhas irmãs que sempre estão nos apoiando, a bispa que sempre está nos apoiando, os pastores, os apóstolos, enfim, muitos homens de Deus. Esteja à vontade, faça seu comentário, dê seu glória a Deus, sabe? Deixe sua pergunta, deixa aí o momento de você dizer aí, poxa, ore por isso, ore por aquilo. Comece a se manifestar, comece a buscar de Deus resposta do céu. Então você veja o que eu estou dizendo. Já no proto-evangelho, a gente tem que começar a pensar. A gente tem que entender que há uma guerra travada no mundo espiritual. As coisas não acontecem aqui primeiro. As coisas estão acontecendo primeiro no mundo espiritual. E no mundo espiritual,
Todos ouviram o que Deus falou, o que Deus declarou. Todos ouviram que era da semente da mulher que viria o prometido, que viria o Messias, que viria a minha, sua salvação. Houve esta guerra. Então, desde aquela época, até antes, se você pegar um pouquinho antes, você vê que a perturbação, a astúcia do inimigo chegou em quem? Adão e Eva, chegou em Eva. E ele conseguiu pôr na cabecinha dela o seguinte: peraí. Quer dizer que se eu tocar naquela árvore ali, do meio, aquela ali, do conhecimento do bem e do mal, eu vou ser igual a Deus? Deus estava escondendo isso de mim? É por isso que será que ele falou para mim não tocar? Não falou nem comer. Nem tocar é para você começar a pensar para chegar onde eu tô. Conseguiu? Glória a Deus. Vamos continuar? Vamos mergulhar? Vamos? Amém. Deus é maravilhoso. Oh, por isso que eu falei aqui, gerado pela conjunção carnal de demônios, com mulheres, gente, que eles mesmos escolheram, causaram, entendeu, em toda a raça humana, sabe, algo que até hoje tem consequência. Todo homem, infelizmente, não tendo Deus, não se agarrando em Deus, se corrompe. E aí vem uma coisa: toda a raça humana naquela época se corrompeu. Todo o pensamento, todas as suas atitudes, tudo que eles pensavam era só fazer maldade, maldade, maldade. Não havia amor, não havia respeito. Era um matando o outro. Era uma destruição. Ninguém buscava Deus, ninguém se importava com tudo que for ensinado desde Adão. Porque era falado, era mencionado tudo que aconteceu no Jardim do Éden, tudo que aconteceu, né, no jardim, a presença de Deus, tudo era ensinado. Porém, os homens se afastaram de Deus. Ou como é que é? Os homens se afastaram de Deus. E hoje? Como é que se enxerga as pessoas no dia de hoje? Como é que você consegue pensar agora, diante desse Deus todo-poderoso, o quanto você busca Deus? O quanto você se aproxima de Deus? O quanto você tem desejo de ir para Nova Jerusalém? Sabe de uma coisa interessante? A gente fala tanto de ir para o céu e de ir para o céu. Sabe o que Jesus falou desse ir para o céu? Ele falou: o meu reino. Opa, como é que é? Ele tem um reino. Sim, o meu reino não é deste mundo. Ok, mas ele não está falando de um país onde a gente tem uma república. Se nós buscar entender como se governa, principalmente nesse reino maravilhoso, onde se tem um rei, você vai começar, aleluia, ter um certo entendimento. Então, se você quer ir para lá, só tem um jeito de você conseguir compreender, sendo revelado pelo Espírito Santo, como é esse novo país, como é que é esse reino de Deus, aonde Jesus ele é o rei da glória. Quem é o rei da glória? Jesus Cristo, todo-poderoso, aleluia. Entende porque eu estou chamando a sua atenção? Menos Noé naquela época, menos Noé, a sua família. Olha bem, Noé não se corrompeu. E a Bíblia ainda diz que Noé, ele era íntegro em suas gerações. Como pode você, se você quiser, claro, com certeza, tirar a prova, lá no capítulo 6 de Gênesis e o verso 9. Você consegue entender agora? Está me acompanhando? Gente, ou seja, nem os seus antepassados e nem ele, Noé, se contaminaram com essa mistura sexual e mantiveram os códigos genéticos puros. Da semente da mulher nasceria um. Você está entendendo agora? Aí está a questão. Aí vem uma coisa mais interessante, porque o próprio Noé foi chamado quando ele tinha seus 500 anos. A partir daí, segundo a palavra, Deus, ele reduziu a vida do ser humano na terra para 120 anos, como está no capítulo 6, verso 3. E ainda há outra informação, que todos, morreram 100 anos depois
no dia do dilúvio, menos Noé e seus familiares, que mantiveram a sua longevidade porque estavam protegidos na onde? Na arca. E aí que está. Gente, ainda a gente lê que a maldade naquela época, ela estava sendo multiplicada naqueles dias. E que a imaginação dos pensamentos daquelas pessoas e do coração dos homens era má continuamente. Capítulo 6, verso 5 de Gênesis. E ainda a Bíblia diz que a terra, gente, a terra estava corrompida. E quando está falando da terra, está falando das pessoas, está falando daquelas famílias, está falando daqueles seres humanos daquela época. Estavam todos corrompidos diante de Deus. E também a terra, segundo aqui fala, que são as pessoas, cheia de violência. E hoje, o que você vê? Como é que você vê hoje o mundo? Como é que você enxerga as pessoas que detêm para si só poder? O que muita gente não sabe, que as pessoas não param para pensar, que toda concentração de poder, vou repetir, toda concentração de poder atrai demônio. E aí você pode ler em Gênesis capítulo 6, 11. E digo mais a você, meu querido, sabe? Olha que coisa, a terra além de estar corrompida, cheia de violência, a gente ainda vê um registro de prática sexual dos anjos caídos com mulheres. E a gente percebe que a terra, nesse quesito que eu estou dizendo agora, nesse correlato, até melhor falando, que a terra estava contaminada sexualmente também. Quando você vai em Gênesis capítulo 6, verso 8 ao 22, você tem detalhes importantes acerca de Noé, que o mostram completamente diferente de outro personagem da Bíblia que já estou entrando, que é Ló. Sim, Noé e Ló. E ontem eu fiz esse comentário acerca da porta da arca, aonde Noé estava protegido, porque quem fechou essa porta foi o próprio Deus, e a porta da casa de Ló. Olha que coisa interessante, vamos chegar lá já, calma aí, glória a Deus, ok? Então você tem um registro de Gênesis, capítulo 6, verso 8 ao 22, que você tem detalhes importantes acerca de Noé, que o mostra completamente diferente de Ló. Por quê? Porque Deus chamou Noé, olha bem, porque achou Deus em Noé graça. Então, olha que coisa interessante. Olha, Deus chamou Noé, porque ele, Deus, achou graça diante dele. Deus estabeleceu com Noé a sua aliança, Deus fez tudo, sabe? Aliás, Noé, corrigindo, fez tudo o que Deus mandou que fizesse. Noé, ele é o justo, ele é o íntegro diante de uma geração. Foi o que eu mencionei, estou aqui, sabe, só alimentando algo que nós liberamos ontem para você poder me acompanhar. Mas olha que coisa que a Bíblia revela, Noé foi justo e íntegro diante de uma geração. A igreja de Cristo tem que tomar a sua posição. A igreja de Cristo, ela tem que mostrar realmente aquilo que ela diz que é. Já que ela é a noiva de Cristo, já que ela é escolhida, separada, sabe? Já que ela é a que detém o poder da chave que o próprio Cristo deu, a autoridade, a Bíblia é clara sobre isso. Eu falei ontem, o que ela ligar na terra é ligado no céu, o que ela desligar, sabe, no mundo espiritual, melhor até dizendo, é desligado aqui na terra. E são coisas que a gente às vezes escuta, vê alguém liberando essa palavra, mas tem que ter prática na autoridade espiritual, coisa linda. E Noé ainda ali, ele prega uma mensagem, a mensagem que ele prega é a mensagem da justiça. Gente, são coisas interessantes, e você vai achar isso em Gênesis capítulo 6, verso 13. Noé ainda é relatado sobre isso, sabe, na própria palavra, que Noé teve assim a oportunidade de levar tudo e todos os que eram, sabe, seus familiares, a sua família, até melhor dizendo assim, para dentro da arca. Aí vem uma coisa interessante, porque você que é um servo de Deus, você que aceitou a palavra, você que está aí me ouvindo e vendo, você agora tem que entender, cabe a você, sacerdote do lar,
conduzir, discipular, orientar, ensinar todos da sua família a entrar nesta arca. Porque eu já vou adiantar algo para você. Está vindo aí um grande dilúvio. Essa primeira chamada que vai acontecer com a Igreja de Cristo, vai acontecer um grande dilúvio. E estamos muito próximo disso. Quero te alertar. Você vai entender porque eu estou falando isso. Você deve estar pensando, ih, meu Deus do céu, agora como assim? Jesus falou lá, aliás, Deus falou lá, que nunca mais a terra seria destruída pelo dilúvio. Está me deixando confuso, mas o que está querendo dizer com isso aí? Quer dizer que vai chover de novo? Opa, calma, você vai entender. Porque eu estou dizendo que está para acontecer algo extraordinário, e porque eu estou dizendo que vai acontecer aí, este dilúvio está prestes para acontecer. Me acompanhe, tenha paciência. Estou indo para a reta final daquilo que eu comecei a falar ontem no domingo, no culto familiar, célula familiar, aqui com a minha família. Por isso, querido, esta palavra é uma palavra do céu, tem autoridade do céu para você, ok? Então, Noé teve, gente, a oportunidade de levar tudo e todos os que eram seus para dentro da arca. Foi chamado por Deus. Quem chamou? Deus chamou. Deus chamou o próprio Noé para entrar na hora do livramento, antes do dilúvio. Gênesis capítulo 7, verso 1. Quando chegou a hora, o propósito, de Deus livrar esta família, quando chegou a hora, o próprio Deus fechou a porta. Eu falei isso ontem. Quem que fechou a porta? Segundo a palavra em Gênesis capítulo 7, verso 16, quem fechou a porta da arca foi o próprio Deus. Noé agora estava por dentro, e por dentro estava ele, lá dentro da arca, ele e a sua família. Querido, está para acontecer algo extraordinário. Vem aí algo que há muitos se falam, há muitos, até antes de mim, de você, pregaram sobre algo que vai acontecer. A igreja vai ser tirada daqui, piscar de olhos. O arrebatamento vai acontecer e as pessoas estão com seus pensamentos em tudo que diz respeito a este mundo, as coisas da terra, e não liga o seu pensamento nas coisas espirituais. Falam, pregam, outros cantam, outros louvam, dizendo sobre o reino de Deus, sobre o reino espiritual, falando até da vinda de Jesus, mas na prática, quando você vai conhecer ou você vai conviver, as pessoas estão, além daquilo que deveria pôr em prática. As pessoas, na verdade, às vezes, desculpa, mas eu vou falar isso que eu nem falei ontem, porque foi muito rápido. As pessoas, na verdade, elas, em vez de dar de graça aquilo que o Senhor nos revela, elas ainda colocam questões de melhoria, de ostentação, de aproveitar, de vender a fé. Pronto, falei. E aí, queridos, vocês me desculpam. Este evangelho, esta palavra, é dele. É ele que liberou esta palavra, que inspirou homens, cerca de 40 homens. O tema principal da Bíblia sempre foi e será Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer, este dilúvio que está vindo aí é o arrebatamento. Este dilúvio que está vindo aí é a volta de Cristo. Eu estou tentando te mostrar que no momento que estava para acontecer, quando Deus falar, agora eu vou abrir as portas, os portais do céu, vou abrir aqui, melhor dizendo, as janelas do céu, e começou a chover. Ontem eu falei isso. E só se deram conta, quando começou a chover, que Noé tinha razão. Aí foi aquele desespero. Aí todo mundo foi correndo, sabia onde estava Noé, sabia onde ele construiu, onde ele estava construindo, e de fim estava construída a arca. Claro que a Bíblia menciona que 120 anos e 7 dias estava ele lá pregando, anunciando a misericórdia de Deus, que o povo se arrependesse, que o povo se convertesse, que o povo deixasse seus maus caminhos. Porém, mesmo 120 anos, gente,
E ainda uma semana, 7 dias, ninguém deu a mínima. Ninguém se importou. Por isso que ontem eu falei, quando eu tinha 7 anos, voltando a repetir isso para você, eu e o filho desse senhor que já dorme no Senhor há muitos anos. E eu só lembro disso porque foi o primeiro ano escolar na minha vida. E eu contando que nós, curiosos, crianças, perguntou para ele. Como eu não venho na minha memória o nome dele, eu até citei que o senhor Marcos. E nós perguntamos como criança, ô senhor Marcos, quando que Jesus vai voltar? Então como eu tinha 7 anos, ainda não tinha chegado o ano que ele citou. Porque ele via que naquela época as pessoas estavam só ligadas nas coisas da terra. Era a época que, por exemplo, para quem não sabe, as pessoas começaram agora a ter a televisão colorida, porque naquela época era só preto e branco. E aí ele dizia, agora os crentes só pensam no rádio, só pensam na tira-visão. Deixa de ir para a igreja para ficar vendo novela, deixa para ir na igreja. Ele foi falando, para ficar assistindo filme. E aí esses crentes que diziam ser de oração, isso, aquilo, agora não querem mais nem ir para a igreja, porque agora o mundo entrou nos seus lares, na sua casa. Isso lá quando eu era criança. Aí ele falou assim, ó, Jesus vai voltar em 1980. Eu digo na primeira live, gente, 1980... De fato, para ele, Jesus voltou e para muitos. Acontece o que não aconteceu ainda por causa da misericórdia. 120 anos e 7 dias, Noé pregando. O que não aconteceu ainda é que o Espírito Santo não levou a igreja, que é a noiva. Não aconteceu o arrebatamento. E a porta da graça, a arca é o Senhor Jesus. A porta da graça, essa porta, ela ainda está aberta. Por isso que eu falei ontem nessa live. Cabe eu e você jamais, uma vez dentro, pastores Alex, pastor Rogério Bueno, esses homens de Deus que tem a palavra do céu, palavra revestida com a autoridade do céu. Pensa nisso agora, meus pastores, que estão comigo aqui. Pensa, meus queridos, o que eu e você, a responsabilidade que eu e você nós temos de não deixar de falar. Tá vindo o dilúvio. A porta da graça vai se fechar, ou seja, está vindo aí, vai acontecer algo extraordinário, vai acontecer o arrebatamento. Tem muita gente que deixou de falar isso. Vocês perceberam que tem muita gente que deixou de falar da volta de Cristo? Tudo agora é solução de cura, de libertação. Não que esteja errado, entenda, mas a gente tem que alertar. Vai chegar a hora que essa porta ela vai o quê? Se fechar. Quando chegou a hora, o próprio Deus fechou a porta por fora. Você está entendendo? Foi Deus que fechou, não foi o homem. Não foi um líder de uma das maiores igrejas. Não. Só aqui Deus salva, só Deus aqui cura. Lá não, aqui não, lá... Bom, desculpa, mas são coisas que você tem que pensar. Eu estou tentando fazer você pensar. Quem vai fechar, quem vai dar o basta e levar a igreja embora... Eita, aleluia. Para o reino dele, ele diz o reino dele não é deste mundo. Jesus vem buscar. Sim, Jesus vem. E ele virá para te buscar, para me buscar. Eu já dou glória a Deus. Aleluia. Ele vem para te buscar, para nos buscar. Quem? A igreja dele. Você é a igreja. Nunca se esqueça disso. Tenha um comportamento como igreja. Lá, eu voltando, o que nós estamos aqui fazendo como correlato, todos eles, só Noé foi encontrado diante de Deus como íntegro e como justo. Aí você tem que pensar agora. Você tem que agora parar para pensar. Oh, meu Deus. Qual é a sua condição? Como que você está? Como nós estamos diante de Deus? Deus fechou essa porta. Olha só que coisa interessante. Quem que fechou? O próprio Deus. Por todos esses motivos, eu quero dizer algo para você. Eu tenho, gente, para mim, que Noé é claramente um tipo da noiva. Opa, tipo do quê? Tipo da noiva em seu arrebatamento, que é o primeiro. Você está entendendo? Noé aqui está representando claramente o tipo da noiva. E aí vem o noivo. Oh, aleluia. Olha bem o que Deus está dizendo. Em seu arrebatamento, que é o primeiro, que é a primeira chamada. E ainda, por que eu digo isso, queridos pastores, povo de Deus? Por que eu estou falando dessa forma? Pelo fato, se você ler, e eu espero em Deus que você busque fazer essa leitura, pelo fato de Deus estabelecer com quem? Com Noé, uma aliança. Sim,
Está lá em Gênesis capítulo 6, verso 18. Então o próprio Deus estabeleceu com ele, Noé, uma aliança. Por isso que este nome Noé, para quem entrou agora, depois você volta lá em Gênesis capítulo 5, verso 28, 29, para você entender o nome, o significado do nome de Noé. Que ontem eu não pude chegar aqui, agora eu estou avançando. Então tem agora a segunda parte da ministração de ontem. Agora vem o quê? O nome de Ló. E ontem eu falei um pouquinho dele também. Está lá em Gênesis capítulo 19. Você vai depois em Gênesis capítulo 19. Por quê? Porque, gente, o texto já começa assim. Olha que coisa interessante. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para fora, puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Olha que diferença. Aqui está dizendo que quem fechou a porta da arca, tá entendendo? Foi o próprio Deus. Agora, o Ló, aqui no Ló, né? A gente entrou um pouquinho aqui, vamos pegar e vamos fazer o fechamento. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Gênesis capítulo 19, verso 10. Depois, estes visitantes, que a gente já entende que é os anjos, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa. Olha bem, mas dos mais jovens que estavam lá, aos mais velhos, de maneira que não conseguia encontrar o quê? A porta. Você entende? Está conseguindo me acompanhar? Primeiro lá, o povo começou a ver que choveu, estava chovendo, peraí, não é que ele está falando a verdade? Correram, vamos ver onde está Noé, vamos correr lá para aquela arca, ele construiu a arca, vamos tentar se salvar. E correram. Mas quando chegaram lá, como é que estava a porta da arca? E quem fechou essa porta da arca? O próprio Deus. Agora, que interessante que os anjos vão aonde estão Ló. Porque tudo se começa, como eu falei na live domingo, ontem, começa com alguém intercedendo, que Deus avisou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E quando você vai ver a história de Sodoma e Gomorra, hoje, essa época que nós estamos vivendo, perde feio. Nós estamos vivendo uma situação de uma geração que não se tem respeito pelo pai, pela mãe, que não se respeita aquilo que a família é, que não se respeita, principalmente, esse Deus tão maravilhoso, amoroso, descrito em João 3,16. Não, as pessoas estão, dando a mínima, falando, olha, o que eu escutei, o que eu vi, infelizmente, pessoas que dizem ser discípulos, que eu falo, dizem ser discípulos, levantando questionamento de quem se propôs a orar e jejuar. E ontem eu vi algo interessante, porque eu volto aqui rapidinho para você entender, que eu vou entrar agora, o nome e significado de Ló, falei o nome e significado de Noé. Porém, observe bem, é interessante que eu vi alguém colocou o seguinte comentário, pois bem, é melhor orar e jejuar a esse Deus, porque demônio, além de não orar, também não faz jejum. Fecho o assunto aqui. Gente, o nome de Ló, olha que coisa interessante, porque quem profetizou sobre o nome de Noé foi o seu pai. Aqui, seus pais profetizaram que Ló, quem? Seus pais. Lá o pai de Noé profetizou sobre o nome dele. Agora os seus pais profetizaram sobre, o nome de Ló. Então seus pais profetizaram que Ló seria um viajante. Vai juntando aí agora. Seria um viajante que quase que errático, sempre empacotando coisas e embrulhando. Ou mesmo que ele é o próprio embrulhador. Consegue te lembrar alguma coisa? Este é o significado do seu nome, de Ló. E que sobre si, Ló, haveria uma cobertura. Na verdade, algo, gente, que não o permitisse ver a vida com clareza. Meu Deus, os seus dias, Ló, são marcados por uma tremenda multiplicação, sabe de quê? De Ló, tô falando, de pecado. Consegue te lembrar alguma coisa? Aos olhos de Deus,
Gênesis capítulo 18, verso 20 e 21. Lá está Ló em Sodoma e Gomorra. Deus diz a Abraão o que vai acontecer lá. Abraão começa a ser o intercessor por 50, por 40, e aí vai. No fim, só ele, a família, e ainda teve que ser arrastado. O que eu quero dizer, gente? A promiscuidade naquele local era tão intensa que, ao receber os anjos em sua casa, Ló é intimidado pelos homens da cidade, do mais jovem ao mais velho, que queriam que todos tivessem sexo com eles. Ló chega até oferecer, segundo a Bíblia, a palavra, suas filhas virgens, para que fizesse com elas o que desejassem. Mas os homens daquela cidade, olha bem, eles tomam a seguinte decisão, eles decidem que, por sua intromissão, qual a intromissão? De Ló, em não permitir que eles abusassem dos anjos, agora iriam até abusar do próprio Ló. Aí quem entrou em ação? Quem é que toma a frente da situação? Até que aqueles anjos interferiram. E o relato aqui que eu estou dizendo, corre lá se você quiser, Gênesis capítulo 19, verso 5 ao 11. Ló era um homem perturbado pela malignidade, dos seus dias, segundo aquilo que está descrito. Quando você vai agora lá no Novo Testamento, quando você mergulha na palavra em 2 Pedro, sim, 2 Pedro, capítulo 2, você vai lá no verso 6, o verso 8, Ló fez logo, e é tão interessante isso aqui agora, olha que coisa linda, preste atenção, Ló, ele fez uma escolha errada em sua vida. Quando, ao separar-se de Abraão, ele escolheu um lugar pela aparência, e não consultou a Deus sobre qual devia ser o que? O seu destino. Eita, meu Deus, que o Espírito Santo te revele, que o Espírito Santo te mostre. Eu e você temos um destino. E tem muita gente até os dias de hoje sendo guiado pelo que mesmo? Pela aparência. A Bíblia diz que, olha só como tem coisas que, sabe, Deus vai jogando, vai falando, vai colocando na minha mente. Olha que coisa interessante, meus pastores, meus amigos, pastoras, apóstolos, pessoas de Deus. Eu amo vocês são atalaia, vocês são querix, são aqueles que são programadores do Evangelho. Mas olha que coisa interessante, como as coisas vai sendo revelada. A Bíblia diz que Satanás pode se transformar até em anjo de... Olha aí, até em anjo de luz. Tem muita gente sendo guiada por esse tipo de aparência. Olha que coisa. E agora aqui, gente, na sequência desse texto, principalmente o texto de Gênesis, já que nós vamos já mergulhar lá no livro de Pedro, calma, você vai entender, tá? Mas no livro de Gênesis encontramos detalhes importantes sobre, sabe, Ló. Sim, tem detalhes importantes no livro de Gênesis sobre Ló, que o mostra completamente diferente de Noé. Por exemplo, vamos lá. Os anjos encontraram Ló sentado à porta de Sodoma. Gênesis 19:1. A Bíblia diz que Deus livrou Ló porque ele era justo. Opa, olha aí. Ele vivendo lá em Sodoma e Gomorra. Abraão intercede. Não tem a quantidade de pessoas que ele citou. Aí os anjos vão lá, porque naquela cidade tinha quem? Ló. E Ló aqui está dizendo que ele é o quê? Justo. Gente, ô papai do céu, aleluia. Então a Bíblia diz, é a palavra do Senhor, que livrou Ló, porque ele era justo. Está lá em 2 Pedro. Aonde? Não é em Gênesis, não. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7. E ainda a Bíblia diz que por misericórdia, aí está em Gênesis, capítulo 19, verso 16. Eu cito os endereços para que você depois vá lá e você se alimente, que a ideia é essa. Olha só o que a Bíblia diz. Olha bem. Ele, Ló, se afligia em sua alma
pelo que estava acontecendo à sua volta. 2 Pedro 2,8. Deus livrou Ló, porque como disse a Abraão, não destruiria o justo com o ímpio. Gênesis 18, verso 22, 33. A sua casa, qual casa? A de Ló. Ela foi cercada por homens malignos. Gênesis 19, 4. Olha, eu já digo a você, servo de Deus, preste atenção agora. Mesmo que o inimigo tente, mesmo que o inimigo te cercou, está cercada, Deus, aleluia. Se você nunca leu, leia. A quem ele dá ordem a seu respeito. E lá em Salmo 91. Depois lê lá, tá? É que eu não posso. Na hora que vem essas coisas, eu tenho que saber como administrar tudo que Deus vai colocando. Senão, nosso café é o almoço. O nosso café é com Deus. Ok? Mas é só para você pensar, ok? Vamos lá. Então, olha só. A casa de Ló foi cercada por homens malignos, 19:4. Ficou para fora, ele, os anjos, ficou para fora da casa, e a porta fechou detrás de si. Gênesis 19:6. Olha bem, foi livrado pelos anjos que o recolheram para casa. Gênesis 19:10. Seus contemporâneos malignos foram feridos de cegueira e não acharam mais a porta. Gênesis 19:11. Ló pregou mensagem de livramento aos seus genros na véspera da destruição, mas ele não foi bem sucedido. Gênesis 19:14. Seus filhos nem ouviram. Gênesis 19:12. Suas filhas saíram com ele. Gênesis 19:15. Sua mulher duvidou, desobedeceu e tornou, segundo a palavra de Deus, uma estátua de sal. Você está vendo que até aqui nós estamos falando da família. A própria mulher, Ló, lutando pelo escape da sua vida, tentando trazer toda a sua família, pregando, falando antes da destruição de fato aos filhos, não deram ouvido, não quiseram saber. Pegou as suas filhas, pegou a esposa, Ló, enxergando, tendo uma visão. A visão era de salvação. A visão era abrir mão de tudo, de todas as coisas que lhe prendia, de todo tipo de riqueza, de ostentação, de tudo aquilo que estava ligado à terra, de tudo aquilo que poderia, segundo o pensamento desta mulher, lhe trazer satisfação, prazer, sabe, segurança. Puxa, eu tenho tudo aqui, tudo nós conquistamos, não quero sair daqui. Ele olhando para frente, ela olhando para trás. Ele olhando para frente, olhando para as montanhas, ele entendendo que o anjo diz, escape-te por tua vida, e a mulher olhando para trás. Até nisso tem algo aí espiritual para nos ensinar. Tem muita gente que diz ser igreja. O líder diz, é ali. É ali. E aqueles que estão dizendo que estão lado a lado, seguindo, está dizendo, não vou não, aqui está melhor, vamos ficar por aqui mesmo. Não, mas nós temos que evangelizar, não, aqui está de boa. Aqui já tem aqui um ar-condicionado. Não, aqui tudo está tranquilo. Poxa, aqui já tem data show, tem tudo, aqui já tem, né, os músicos, tudo. Não, esse negócio de sair pra rua, esse negócio de evangelizar, esse negócio de falar com as pessoas, não, vamos usar agora outros meios, outras formas. Enfim, você pode pensar, refletir, meditar, matutar, mas eu estou dizendo algo a você. Tudo que há um registro espiritual nos alertando. Por quê? A primeira chamada, eu já mostrei para você. A primeira chamada, quem fechou a porta da graça foi Deus. O arrebatamento aconteceu. Para quem é espiritual já está entendendo, já está compreendendo que Deus está nos despertando, falando conosco através dos nomes de Noé. Olha que coisa profunda. E através agora do nome de Ló. A sua mulher duvidou, desobedeceu e tornou-se uma estátua de sal. Gênesis 19:26. Deus livrou Ló, porque se lembrou, sabe de quem? Sabe de quem que ele lembrou? O intercessor chamado Abraão. Deus livrou Ló, porque se lembrou de Abraão. Gênesis 19, verso 29. Chamado para se levantar na hora do livramento pelos anjos. Gênesis 19:15, gente. Encaminhando para os montes, para alcançar o seu livramento. Sodoma, ela é destruída ao sair do sol. Até aqui tem algo espiritual lindo. Sodoma é destruída
Meu Pai, ao sair do sol, Gênesis 19, 23, Deus também destruiu os homens ímpios, juntamente com a terra, como está lá em Gênesis 19, 25. Eu vou ler de novo. Oh, mas é cada revelação, e eu estou aqui me segurando, porque cada palavra me leva para um texto, me leva para um registro, me leva a algo que Deus sempre vai nos alimentando. Deus também destruiu os homens ímpios juntamente com a terra. Ei! A terra está sendo entesourada, guardada por uma grande explosão, uma grande destruição. Não vou nem entrar aí, mas já te estou dando um toque. Mas não destruiu com o justo junto. Vou repetir. Mas não destruiu com o justo junto. Você está entendendo? Deus tira, Deus leva, Deus resgata. E aí vem a destruição. Ló perdeu tudo. E praticamente todos os que eram seus. Gênesis 19, 16. Veja, meu querido, já estou terminando nosso café, aleluia. Veja que quando tudo é praticamente, olha bem, perdão. Veja que quando acabou esse tempo, que é correto falar dessa forma, os anjos de Deus, quem? Os anjos de Deus, esconderam a porta. Bom, lá vocês já falaram, tem certeza no seu coração, entenderam que a arca tinha porta. E no momento que começou a chover, Deus, antes de começar a chover, se você buscar o texto, você vai ver, entra para a arca, entrou para a arca, começou a chover. E aí a porta foi fechada pelo próprio Deus, a porta da graça se fechou. E aí aconteceu que todos nós entendemos e veio o dilúvio. Só puderam sair da arca quando Deus ordenou que saísse da arca. Ok? Agora aqui, olha que coisa, eu quero que você pense. Veja bem. Veja que quando acabou esse tempo, os anjos de Deus esconderam a porta. Ninguém mais teve acesso. Ninguém. Eles procuraram essa porta, segundo o texto, a noite inteira e não achava, não encontrava. Deus cegou todo mundo. Ló, agora eu fecho, olha que coisa linda. Ló é assim claramente um tipo da igreja. Como é que é? Pastor, olha que coisa interessante. Ló é assim claramente um tipo da igreja apostata. Ló é um tipo da igreja apostata, passando por dias de tribulação, mas é retirado depois. É um tipo de arrebatamento que, segundo Jesus, é o segundo. Foi salvo, como que através do fogo, mas sofrerá dano, como por figura nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 15. Pedro ainda também usa Noé separadamente de Ló, para falar acerca do livramento futuro. Noé é claramente o pregador da justiça. Ló é uma pessoa atribulada, com que via ter a sua alma atribulada, mas não prega. Olha bem, você quando vai lá em 2 Pedro, olha então 2 Pedro, aleluia. Você vai lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 11. O que diz lá? Presta atenção, aqui a palavra libera aqui, meu querido. Porque Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para juízo. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse quem? A Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo a cinza a cidade, olha aí, de Sodoma e Gomorra, condenou-a à destruição, havendo-as posto para exemplo
aos que vivesse impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias sua alma justa com as injustas obras deles. Também, sabe o Senhor, quem? O Senhor, graças a Deus. Presta atenção agora. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Especialmente, querido, aqueles que, seguindo a carne, andam em imunda concupiscências e despreza toda a autoridade. Atrevidos, arrogantes, não recém blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronuncia contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Eu fecho com você e peço ao Espírito Santo de Deus que te ilumine, que te guarde, que te dê entendimento, que o temor do Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua família, porque presta atenção no que eu vou dizer agora. O nosso tempo está diante de um novo dilúvio. Não de água, gente, mas o dilúvio do Apocalipse. Olha a resposta de Deus. Do juízo dos selos, das trombetas, dos flagelos. Então os céus e a terra serão novamente abalados. Apocalipse capítulo 16. Verso 20 e 21. Após esses juízos catastróficos, haverá um novo céu. Aleluia. Haverá um novo céu, uma nova terra, nos quais habita justiça. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e Apocalipse 21. Eu só vou te dizer algo, a você que me acompanhou até agora, a você que vai me ver durante a tarde, e alguns que ainda vão me ver até a noite, mesmo fazendo a live, sabe, você saber. Eu digo a você o seguinte, aí vem o noivo, virá como ladrão. Deus nos dá tudo o que nós precisamos para não ser pego de surpresa. A porta que se fechou, a porta lá da arca se fechou. A Bíblia diz que 5 nécios e 5 prudentes, a igreja está sendo representada por ela. E lá fala do quê? Fala do quê mesmo? Aí eu sabia que você ia lembrar. Fala da porta. E quando a porta fechou, as 5 prudentes já estavam dentro. As nécias chegaram, foram atrás, correram, tá entendendo? Assim aconteceu com o dilúvio. Começou a chover, não é que Noé tinha razão, não é que Noé estava falando verdade. Chegaram lá, a porta já estava fechada. E morreram, foram exterminados. Deus está nos alertando que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, venha nos perdoar de todas as nossas falhas, de todas as nossas negligências, de todos os nossos pecados. Que o teu sangue, sim, Jesus, que o teu sangue há poder, que o seu sangue, sabe, venha nos lavar, venha nos purificar. Eu, no seu lugar, como eu vou dizer agora, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Ao Rei dos Reis, é Ele que está te protegendo e me protegendo. É Ele que nos reserva até o grande dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu digo amém. Esta é a palavra do Senhor que eu comecei ontem no culto familiar com a minha família, no dia de ceia, em memória de ti partiremos o pão. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, que o Senhor possa falar muito mais com você. Recebe aí o meu abraço. Que o Espírito Santo te abrace, que Ele venha grudar você. Ei, lute pela tua salvação. Amém? Um beijo no seu coração. Eita Deus. Fique com Deus. Tenha um bom dia. Shalom. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe.